Agora, Band News informa. Tudo sobre atividade física, exercícios, cuidados, treinos, equipamentos, alimentação e saúde. Band News informa. Com Camila Hirsch e Bruna Baroni. O câncer de mama é o tipo de câncer mais comum entre as mulheres no mundo e no Brasil. Responde atualmente por cerca de 28% dos casos novos de câncer em mulheres, segundo o Ministério da Saúde. O sintoma mais comum é o aparecimento de um nódulo. E o diagnóstico precoce é fundamental para possibilitar terapias mais simples e efetivas. Parece assunto batido que todo mundo já sabe, mas não é bem assim. Ainda tem mulher que não sabe quando fazer uma mamografia, quando buscar ajuda médica, os tratamentos disponíveis. São muitas as perguntas e as respostas estão aqui. Seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma edição do Band News Informa, comigo, Bruna Baroni, e a nossa professora, mentora e treinadora, Camila Hirsch. Olá, Bruna, olá, ouvintes. A gente não tem como não falar sobre esse assunto, né, Bruna? Você bem disse aí. Nossa, de novo, campanha do Outubro Rosa, o câncer de mama, mas realmente isso orienta tanto as pessoas e coloca a gente em alerta. A gente anda muito no modo automático, né, no dia a dia. Quando vê, já passou um ano dos exames, quando vê, já tem 40 anos, então a vida acaba colocando a gente, às vezes, numa rotina tão intensa e às vezes a gente se esquece. Eu acho que, quando a gente falar de câncer, sempre dá um medo, né, e um frio na barriga, eu acho que para todo mundo, e a gente sabe, e cada vez mais, escuta mais, e a gente vai escutar hoje aqui, que esse autocuidado, essa prevenção, né, ela sempre é a melhor coisa a se fazer. Então eu acho que hoje o programa vai ser bem instrutivo aí para todo mundo. A nossa convidada é a oncologista Renata Canguçu, especialista em tumores femininos. Doutora, seja muito bem-vinda, é um prazer te receber aqui no programa. Olá a todos, obrigada Bruna, obrigada Camila, é um prazer estar aqui com vocês hoje para a gente falar sobre esse assunto tão importante que é o câncer de mama. Doutora, a gente já tem uma tradição, né, do Outubro Rosa há alguns anos aí para aumentar essa conscientização sobre o câncer de mama. Você percebe que as mulheres estão mais conscientes hoje? Olha, a campanha ajuda muito, né, por mais que às vezes a gente pense que é um tema batido, mas a gente tem dados que mostram que a campanha do Outubro Rosa promove uma maior busca pela realização de exames como a mamografia. Então, nos meses de outubro, novembro e dezembro, ainda como consequência da campanha, a gente vê uma maior busca pela realização da mamografia, que é o exame que é mais eficaz do ponto de vista de detecção precoce do câncer de mama. Então, sim, a gente tem que, cada campanha que se passa, a gente tem uma maior conscientização, mas nunca é o suficiente para que a gente consiga conscientizar ainda mais essas mulheres da importância do diagnóstico precoce, de buscar ajuda, de se conhecer, de ir ao médico anualmente, de ter hábitos de vida saudáveis também. Doutora, e a Bruna estava falando que realmente esse é o câncer mais comum entre as mulheres, é isso mesmo? E tem aumentado o número de mulheres com câncer de mama? É isso mesmo, é o câncer mais comum, como a Bruna falou ali, cerca de 30% dos casos de câncer em mulheres são câncer de mama, e ele está muito à frente do segundo colocado, que seria o câncer de intestino. Então, 30% ali de câncer de mama, o segundo colocado está em cerca de 9%. O terceiro colocado, que câncer de colo de útero, está em 7,4%. Então, é uma diferença muito grande, é sem dúvidas o câncer que mais acomete as mulheres, e por isso que a gente precisa realmente estar falando com relação à importância do diagnóstico precoce, porque assim é que a gente consegue promover a cura dessas mulheres. E o INCA tem feito justamente projeções, no que a Camila perguntou, né? Projeções de aumento do número de casos. O que poderia explicar isso? As pessoas estão procurando também mais, né? Fazendo mais exames, então a gente está detectando mais, ou não necessariamente é isso?
Com relação ao aumento do número de casos, sim, nós temos visto um número crescente e a justificativa para isso são algumas, né? Primeiro, a questão de envelhecimento, porque a idade é um grande fator de risco, então, como a população está envelhecendo, consequentemente, a gente tem um maior risco de câncer de forma geral. Além disso, nós temos, sim, uma maior realização de exames de rastreamento, então, portanto, uma maior adesão à realização de mamografia vai permitir que a gente consiga dar mais diagnósticos, mas o terceiro fator, que eu acho que é um fator extremamente importante, está relacionado a fator de risco modificável. Então, o que nós temos visto não é apenas um aumento do número de casos de câncer, mas nós temos visto também um aumento crescente, ou um aumento do número de casos de câncer em pessoas jovens. E isso se deve a mudanças de hábitos de vida, hábitos reprodutivos e hábitos de vida, como o sedentarismo, o sobrepeso, consumo de álcool. E a partir dessas gerações mais novas que vêm, né, com um hábito de vida que não é tão saudável, a gente está vendo realmente um número crescente de pessoas jovens com diagnóstico de câncer. Doutora, eu não sei se vocês têm esse número que dá para se dar para as pessoas quando a gente fala sobre sedentarismo, né? A porcentagem de pessoas que não são sedentárias ou que são e que acabam tendo mais ou menos chances, né, dependendo da situação, de ter o câncer de mama. Eu estou perguntando isso porque eu tenho colegas que realmente tiveram câncer de mama e elas não se acham sedentárias. Né? Então isso é uma coisa muito engraçada, porque as pessoas ligam o sedentarismo só à obesidade, e como a gente está num mundo hoje esteticamente necessário, né, porque as pessoas buscam uma estética a qualquer preço, então muitas vezes elas não estão preocupadas com a prática de atividade física e uma vida ativa, e são sedentárias e acham que não são. Existe um número que pode explicar isso para convencer aquelas pessoas que realmente estão paradas e precisam se movimentar? Quando a gente pensa em sedentarismo, apenas sedentarismo pode ser responsável por cerca de 20% dos casos de câncer de mama. Então, é responsável por uma fatia bem impactante, né? E durante muito tempo se achou que a proteção da atividade física relacionada a câncer era basicamente relacionada a ser uma estratégia de perda de peso. Porque sim, fazer atividade física ajuda a manter um peso saudável, e nós sabemos que a obesidade está sim relacionado a um fator de risco de câncer de mama. Então se achava que era apenas uma relação indireta, já que praticar atividade física ajuda à manutenção de um peso saudável, consequentemente irá reduzir o risco de câncer de mama. No entanto, com o passar dos anos e dos estudos e consolidação do benefício de atividade física como forma de prevenção de câncer, se identificou que não apenas a mudança da composição corporal é protetora, mas também a redução de inflamação celular crônica, que a atividade física promove e que é fator de risco, o ajuste, equilíbrio hormonal, que nós sabemos que é responsável, né, por toda a questão de promoção de câncer relacionados principalmente à mulher. Nós sabemos também que, além disso, a questão com resistência insulínica tem uma interferência muito grande em pessoas que praticam atividade física. Então, e além disso, tem a questão com relação à imunidade, porque a prática regular de atividade física estimula o nosso corpo a ter uma melhora da imunidade, o que vai ser algo protetor para a prevenção de doenças crônicas, inclusive o câncer. Então, todos esses fatores, essas vias, vão justificar uma proteção independente do peso corporal. Então, mesmo as pessoas que são magras, elas vão se beneficiar da prática regular de atividade física. Outubro Rosa no Band News em Forma. A gente está tirando dúvidas sobre câncer de mama com a oncologista Renata Canguçu. Doutora, você citou que os hábitos reprodutivos explicam esse aumento do número de casos de câncer de mama entre a população mais jovem aqui no Brasil. Por quê? É um dos fatores, né, que vão justificar, além das questões de estilo de vida, hábitos de vida, outros, mas os hábitos reprodutivos também. Por quê? Se a gente for pensar nas nossas avós, boa parte aí tinham 10, 12 filhos, né? Hoje em dia, muitas mulheres não têm filhos,
Quando os tem 1, 2 filhos e, em geral, a sua maioria terá depois dos 30 anos de idade. Então, esses fatores, né, ou seja, o número de filhos, quanto mais filhos, maior é a proteção. A idade do primeiro filho, quando é depois de 30 anos, isso é fator de risco. Além disso, a questão com a amamentação. Então, quanto mais tempo de amamentação, maior é a proteção. Existe também a questão com a idade da primeira menstruação, quando acontece antes dos 12 anos de idade, é fator de risco, e da última menstruação, quando depois de 55 anos de idade, também é fator de risco. E o fator genético, eu gosto de falar disso, tem alguma porcentagem desse fator genético? Pela história de câncer da família, muitas vezes pode gerar um alerta, uma preocupação para uma síndrome hereditária, que sim, pode ser responsável pelo desenvolvimento do câncer em 5 a 10% dos casos. 90 a 95% vão ser adquiridos ao longo da vida. 5 a 10% é herdado da família. Então, se você tem uma mulher que teve câncer de mama antes dos 40, na sua família, chama atenção. Ela deve testar. Além disso, se você tem mãe, tias, aí você soma alguns parentes com o mesmo tipo de câncer, ou mama e ovário, ou se de repente na sua família não tem mulheres, né, mas você tem 4 tios com câncer de próstata, por quê? A mutação mais conhecida como tendo relação com câncer de mama chama BRCA, BRCA1, BRCA2, e muitas vezes pode ter uma relação também com câncer de próstata, mama e ovário, então são os cânceres que estão mais relacionados a essa síndrome, então a gente precisa muitas vezes estar atento. Eu já tive paciente que teve o diagnóstico, mas eu não tive ninguém na família com câncer de mama, mas aí você tinha um histórico ali de câncer de próstata muito rico. Outro fator que é extremamente importante conhecer é, se existe na família um homem com diagnóstico de câncer de mama, é raro, apenas 1 a 2% dos casos de câncer de mama vão acometer homens, mas quando acomete um homem, esse homem precisa investigar uma síndrome genética para ver se de repente a mutação foi responsável pelo aparecimento da doença. A oncologista Renata Canguçu, especialista em tumores femininos, é a convidada de hoje do Band News Informa, que está tirando dúvidas sobre câncer de mama neste Outubro Rosa. Camila Hirsch, com você. Doutora Renata, existe uma relação da menopausa, desse período que a mulher passa, né? O climatério, a menopausa, essa variação hormonal, ela ser mais causadora, essa variação hormonal, ela acaba mostrando ou fazendo com que a gente possa realmente esse câncer aparecer? Bom, ser um causador, eu quis dizer, né? Isso tudo poderia ser um causador de um câncer de mama? Sim, existe sim essa relação. Então, assim, quando a mulher envelhece, algumas alterações hormonais que acontecem vão acabar favorecendo ao desenvolvimento do câncer, né? Então, existem questões relacionadas ao envelhecimento em si, que serão um fator de risco, e questões também relacionadas com essas oscilações hormonais. E por isso, como eu falei, a relação de maior risco quando você tem uma menopausa tardia, porque você tem uma exposição ao longo da vida muito maior a essa questão de estrógeno, que é um fator de risco para o câncer de mama. E o rastreamento precisa começar aos 40, porque essa mudança com a faixa de idade acontece também na mama, mudando a textura, ou seja, a composição da glândula passando a se transformar em gordura. E aí, com esse envelhecimento, você tem mais gordura do que glândula, vai ser mais fácil identificar em uma mamografia. Então, a mamografia é um método mais adequado para uma mama que já tem alguma substituição da glândula por gordura. Por isso, em uma mulher tão jovem, não vai ser um bom exame para realizar. Então, uma mulher com 30 anos, fazer mamografia não vai, é uma mama glandular, uma mama densa, que não vai ajudar a dar um diagnóstico precoce. Tá, então o ideal é a gente fazer a mamografia a partir dos 40 anos, e aí com qual regularidade, doutora?
a recomendação é se fazer mamografia anualmente a partir dos 40 anos. Lembrando que essa é a recomendação para uma população de risco habitual. Porque se na minha família eu tiver uma história diferente, eu tiver uma história que seja sugestiva de hereditariedade, eu tiver uma mãe que teve diagnóstico de câncer de mama aos 40, eu vou precisar fazer um rastreamento individualizado. Para essa pessoa, pode ser que a gente precise adicionar outros métodos, como, por exemplo, a realização de ressonância mamária. E, doutora, essa parte, a gente falou da atividade física e a parte de alimentação também influencia bastante, né, nesse processo de desenvolvimento de câncer. Sem dúvida, e isso também é uma questão que está relacionada a essa mudança de estilo de vida e um maior risco de câncer em pessoas jovens, porque hoje a gente vê uma infância que as crianças já nasceram com fast food, então ultraprocessado é algo que faz parte da rotina da maior parte das crianças. Então, alimentos que são embutidos e ultraprocessados são considerados carcinogênicos, ou seja, que vão estimular o desenvolvimento de câncer. Então, a obesidade hoje está relacionada a pelo menos 18 tipos de câncer, e é necessário que a gente, então, lute, né, combata essa doença que é a obesidade, para que a gente reduza o risco de câncer. E o consumo de bebidas adoçadas, seja refrigerante, seja suco de caixinha, elas estão relacionadas também ao maior risco de câncer. Então, esses itens nós sabemos que devemos evitar. Hoje em dia a gente tem uma evidência muito sólida, né, de que o consumo de álcool está relacionado a vários tipos de câncer, e o álcool em si, ele tem um estímulo de estrogênio, além de ser algo calórico, além de estimular a questão com inflamação celular, além de ter várias vias que justificam o desenvolvimento da carcinogênese, mas também estimula a produção de estrógeno. Então, hoje nós não temos uma quantidade de álcool segura, e hoje a gente sabe que muitas meninas estão começando a beber muito cedo, e em quantidade muitas vezes grande, então é necessário também que a gente esteja atenta às nossas adolescentes para realmente desestimular o consumo de álcool. Existe, para você ter noção, um projeto de lei do INCA que visa ter no rótulo, eu não sei se vocês já observaram que hoje boa parte dos rótulos já tem um aviso com relação à adição de açúcar e o percentual elevado de gordura. Mas o projeto de lei do INCA é que nesses alimentos esteja escrito o consumo desse item causa câncer, assim como a gente conseguiu fazer com o cigarro, né? E que foi uma medida extremamente efetiva, porque o Brasil hoje é um país que é referência para essas medidas antitabaco, referência no mundo, né, dessas estratégias. Foi uma medida eficaz e a gente pretende conseguir isso, né, mas também da mesma forma que foi uma luta do ponto de vista com grandes indústrias do tabagismo, a gente também precisa ter uma luta com essas grandes indústrias de fast food. Você falou do tabaco, agora a gente tem um novo desafio aí com os vapes, né, e ainda mais a população jovem agora. É impressionante você ver como esses jovens estão consumindo vape como se fosse uma bala no dia a dia, né? Um docinho inofensivo, e não é. Aliás, já tem alguma pesquisa que relacione também câncer de mama com vape? Não sei se ainda está muito no começo, né? Não com o câncer de mama, o tabagismo é fator de risco para câncer de mama também, é um dos fatores de risco. Claro que muito menos relacionado do que, por exemplo, o câncer de pulmão, né? Para isso a gente tem uma evidência muito mais sólida, né, com relação a outros tipos de câncer e o vape. Mas, assim, a gente tem uma preocupação muito grande com a questão do vape, justamente porque você falou, pelo que você disse, que no começo, quando se utilizou essa estratégia de você fazer uso do cigarro eletrônico, se pensou de ser algo que fosse uma transição, né? Uma pessoa que fazia o uso de cigarro normal, fazer o uso do vape para, aos poucos, ir desmamando e, de repente, deixar de fumar. Só que o que se entendeu, porque, assim, óbvio que tem um número de substâncias muito menor, o vape, mas você tem uma nicotina em grande quantidade, uma quantidade muito maior, inclusive, muitas vezes, do que o cigarro normal. Então, se entendeu que poderia ser uma estratégia. Ok, que isso possa funcionar para uma pessoa que fuma cigarro normal e, de repente, fazer esse passo para
fumar o cigarro eletrônico e depois fumar. O fato é que, duas coisas. Primeiro, as pessoas que passam a fumar cigarro eletrônico, elas internalizam que não fumam mais, né? Acham que, já deixei o cigarro, né? Então, internaliza que aquilo dali é o ponto final, onde, na verdade, deveria ser apenas um passo para deixar definitivamente de fumar. E a outra coisa é justamente a questão com a abordagem de uma população que estava muito longe do consumo de cigarro. Então, os jovens há muito, né, não faziam uso de, principalmente no nosso país, né, não faziam uso de cigarro de forma nenhuma, e de repente hoje a gente está vendo uma população de jovens ali, quando você vê 14, 15 anos, a quantidade de crianças fazendo uso de vape é absurda. Doutora, e o sono? Porque a gente fala muito, né, desses pilares da vida saudável. O sono tem influência para o desenvolvimento do câncer? A gente tem um estudo que é um estudo muito rico, que foi feito em 1 milhão de enfermeiras, 1 million nurses, é o nome do estudo. E esse estudo observou que as enfermeiras que davam plantão noturno, né, durante muitos anos da vida, o risco foi associado a pelo menos 10 anos de plantão noturno, essas mulheres, elas tinham uma menor produção de melatonina, né, e, consequentemente, elas tiveram um maior risco de câncer de mama. Então, a melatonina, sim, a gente entende como sendo algo extremamente importante, como sendo anti-inflamatório, como sendo algo que vai ter um valor na questão de proteção de diversas doenças crônicas. E, hoje em dia, com essa questão do uso de celular muito frequente, de telas, né, de forma geral, muito frequente no nosso período adormecer, é algo que nos preocupa. Câncer de mama é o assunto do Band News Informa, que está recebendo a oncologista Renata Canguçu. Camila Hirsch, com você. Renata, existe uma idade que, tipo, acima dos 70 não precisa mais fazer exame? Essa é uma pergunta super interessante e um dilema, na verdade, porque, assim, a recomendação da Organização Mundial de Saúde é que se interrompa com 69, mas a gente precisa entender que essa regra, né, foi estipulada onde a gente tinha uma expectativa de vida muito diferente da atual. Então, essa recomendação de interromper o rastreamento precisa ser feita de uma forma muito individualizada. Então, 69 anos, hoje, a maioria das mulheres tem ainda uma expectativa muito grande de vida, né? Então, eu tenho várias mulheres com 80 muito bem, que fizeram o diagnóstico precoce, trataram, então livres de doença, então, assim, porque fizeram a mamografia, né? Então, por outro lado, eu tenho pacientes que deixaram de fazer e, de repente, tiveram um diagnóstico já com uma fase muito mais avançada, então, a gente precisa entender quem é essa mulher. Essa recomendação de parar precisa realmente ser feita de uma forma muito individual. Não dá para ser feito de um ponto de vista populacional dessa maneira. A partir de 69 ninguém mais faz, entendeu? E a gente fala muito dos sintomas daquele nódulo, né, na mama. Acho que talvez seja o mais comum, né, que as pessoas ficam atentas sobre o caroço, enfim. Esse nódulo, ele dói, doutora? Bom, primeiro, antes da gente falar dos sintomas, é importante lembrar que a grande maioria não dá sintoma nenhum. E por isso que é tão importante fazer o rastreamento, que é fazer o exame sistematicamente, anualmente, independente de sintomas ou não. Porque a maior parte dos casos é um achado mesmo, e você não vai identificar nenhuma alteração. Mas, quando ele manifesta sintomas, sim, é através de um caroço. Então, por isso é que nós falamos, você faz a mamografia uma vez ao ano. Mas entre uma mamografia e outra, você precisa conhecer o seu próprio corpo, você precisa, uma vez no mês, se tocar, conhecer sua mama, pode ser na mama, pode ser na própria axila, às vezes, então é importante que quando você se toque, estenda o toque do seu corpo também para a axila, para entender como é que o seu corpo está. Além disso, você pode ter saída de secreção pelo mamilo, que pode ser esbranquiçada, pode ser sanguinolenta, mas pode sair secreção pelo mamilo quando você faz uma expressão. Você pode ter uma mudança da cor ou textura da pele da mama. Você pode ter um mamilo que mude, ou seja, ele pode entrar, ele pode retrair, aquela pele pode engrossar, ficar com aspecto de casca de laranja. Então, todos esses achados são sintomas que podem vir a acontecer. Falar sobre câncer de mama ainda pode ser desafiador para muitas mulheres, apesar das inúmeras campanhas de conscientização.
Por isso, o Band News Informa abriu esse espaço para tirar as dúvidas mais frequentes com a oncologista Renata Canguçu. Doutora, quais são as chances de cura do câncer de mama? Super bacana falar sobre isso, porque primeiro as notícias são muito boas, né? Porque quando você dá o diagnóstico precoce, ou seja, quando você acha o tumor na fase bem inicial, você tem uma chance de cura que passa dos 95%. Então, é muito provável de você ficar curada se fizer o diagnóstico precoce. Aí, a partir do momento em que a doença vai sendo encontrada em fases mais tardias, as chances de cura elas serão menores, mas ainda pode acontecer, mesmo em doenças mais avançadas, de ficar curada. O ideal é encontrar mais cedo, porque mais cedo você consegue oferecer um tratamento menos agressivo, você pode oferecer, de repente, a possibilidade de fazer uma cirurgia conservadora, ou seja, não retirar a mama inteira. Você pode poupar essa mulher de fazer quimioterapia, inclusive, se ela tiver o diagnóstico precoce. Então, o tratamento será mais ameno quanto mais precoce for o diagnóstico. E existe uma porcentagem de recorrência, por exemplo, uma mulher que teve aos 45 anos de idade, viu precocemente, tirou, ela tem, assim, a gente sabe que tem que fazer esse acompanhamento, mas tem, qual a porcentagem dela voltar a ter esse câncer? Essa porcentagem, ela depende de alguns fatores, né? Primeiro, ela depende do momento em que foi dado o diagnóstico, mais uma vez falando, então, quando diagnosticado precocemente, a chance de voltar, mesmo que na outra mama, é muito menor do que diagnosticado mais tardiamente, mas depende também do tipo de tumor, porque quando a gente pensa câncer de mama não é uma doença única, né, são várias doenças de comportamentos diferentes, então existem tumores que terão comportamentos mais agressivos e que terão um maior risco de recidivar, diferente de outros que são mais indolentes e têm um risco menor de recidivar. Tem doenças que podem aparecer na outra mama com a maior chance, então os tumores que são lobulares, a maioria são ditos ductais, mas existem aqueles que são chamados lobulares em cerca de 10%, e esses lobulares têm uma tendência à bilateralidade, ou seja, de acometer a outra mama mais frequentemente do que os tumores que são ductais. Então, depende muito do tipo de tumor que a gente está falando também, além do estadiamento. E dos hábitos, por exemplo, a pessoa, se ela era uma pessoa sedentária, ela teve esse câncer, e ela consegue mudar esses hábitos de vida, não só do sedentarismo, mas de tantos que a gente falou já aqui, também ajuda muito nessa prevenção. Eu vou te falar os números que eu acho que são muito impactantes, importante falar. Para você ter noção, uma mulher que faz atividade física regularmente, que tem hábitos de vida saudáveis, depois de ter o diagnóstico de câncer, ela pode reduzir o risco de recidiva da doença em 40%. Algo que é, assim, equivalente a muitas drogas, sabe? Há muitas medicações que são extremamente tóxicas, né? E a gente está falando de um remédio aqui, que é remédio, só não está em cápsula, né? Mas é um remédio que muitas mulheres acabam não fazendo, abrindo mão, né? Porque é desafiador mesmo, sabe? Não é que seja fácil, é desafiador para qualquer pessoa, né? Imagina alguém que está fazendo quimioterapia, que está fazendo um tratamento oncológico que traz efeitos colaterais, mas esses efeitos colaterais serão infinitamente menores nas pessoas que se mantiverem fisicamente ativas. Então, se você está tendo toxicidade, está tendo fadiga, está cansada, né, está tendo dor articular, você precisa sim se movimentar, porque se você fizer, o seu dia seguinte será muito melhor, muito menos efeitos colaterais. Então, é importante se desafiar mesmo, sabe? Olha, eu estou me sentindo cansada, mas eu vou mesmo assim, porque assim o seu dia seguinte será melhor. Então, a mulher que está fisicamente ativa, a mulher que escolhe ser saudável depois do diagnóstico, ela terá um risco de recidiva da doença infinitamente menor do que aquela que não muda. E a retirada da mama, ela é indicada para quais casos? Bom, então, quando a gente está falando da cirurgia mais radical, né, precisar retirar a mama inteira, primeiro, a indicação que é a mais clássica é de forma preventiva, ou seja, para aquelas mulheres, como o caso de Angelina Jolie, né, nem teve o diagnóstico, ou mesmo que tenha diagnóstico, mas tenha mutação. Então,
A mulher que tem a mutação de BRCA, como eu falei, é raro, somente 5 a 10% dos casos, mas quando há a mutação, aquela mulher que tem diagnóstico de mutação de BRCA, ela tem um risco de doença muito alto, que chega até 80%. Então, para essa mulher, precisa fazer a retirada preventiva das 2 mamas. Então, se você teve o diagnóstico e tem uma mutação, fazer a retirada das 2 mamas vai fazer diferença, vai ser benéfico. Outro cenário, aí vai depender do tamanho do tumor, do momento do diagnóstico da doença. Se tiver uma doença diagnosticada na fase muito avançada, ela pode ser necessário retirar a mama inteira. Muitas vezes, quando você tem o diagnóstico de uma doença avançada, a gente começa com quimioterapia, reduz o tumor e aí, então, consegue fazer uma cirurgia menor. Mas se, de repente, não tiver uma resposta adequada e precisar, ou tiver, de repente, uma massa grande na região atrás do mamilo, porque se estiver na região atrás do mamilo grande, né, e também depende, obviamente, da proporção do tumor com o tamanho da mama, porque uma mama muito grande, que tem um tumor de 3 centímetros, pode fazer uma cirurgia conservadora que vai ficar com resultado estético bacana. Se é uma mama pequenininha, que tem um tumor de 3 centímetros, você fazer uma cirurgia conservadora não vai ficar bacana, é melhor você fazer fazer a retirada completa e colocar prótese. Enfim, essa relação de tamanho, tumor-mama, também vai influenciar. O tamanho do tumor em si, a localização, porque se estiver cometendo o mamilo, estiver bem atrás do mamilo, muitas vezes você vai precisar retirar a mama inteira mesmo. Então, depende de vários fatores, mas o principal realmente é o momento em que é feito o diagnóstico. Quanto mais cedo, você tem mais chances de oferecer uma cirurgia menor para essa mulher. Doutora Renata, e a prática de atividade física durante o tratamento, né? As pessoas às vezes têm tanto receio e tanto medo. Como que funciona isso? Tem muito receio, muito medo. No meu Instagram eu sempre recebo essa pergunta de pacientes que não são minhas, né? Porque as minhas já sabem que, na verdade, faz parte do tratamento, vai lá na prescrição, precisa se exercitar diariamente. Mas muitas mulheres que né, não estão tratando comigo, mas me acham lá no Instagram, perguntam: eu estou fazendo quimioterapia, eu posso me exercitar? Eu disse: você não pode, você deve. Eu costumo fazer até atestado para as minhas pacientes, porque muitas vezes quando elas vão para a academia, né, é solicitado isso, de que a paciente tem necessidade de realizar atividade física diariamente. Então, é algo que realmente faz parte da rotina de tratamento oncológico, essa recomendação. Existem situações muito pontuais onde a mulher não vai poder se exercitar, ou seja, assim, se ela está num quadro de infecção ativa, se ela está realmente está fazendo radioterapia e quer fazer atividade na água, né? Mas mesmo mulheres, por exemplo, que tenham quadros de metástases ósseas, nós temos evidências de que fazer atividade física ainda vai ajudar na prevenção de fraturas, prevenção de eventos ósseos outros, né? A gente sabe que a mulher que consegue se exercitar durante o tratamento oncológico, ela terá muito menos fadiga, e fadiga é o sintoma mais comum durante toda a fase do tratamento oncológico, é um sintoma quase universal do tratamento oncológico, e a melhor forma de prevenir e tratar a fadiga induzida pela quimioterapia ou hormonioterapia é, sem dúvida, praticar atividade física. Muito bem, quero agradecer demais a participação da oncologista Renata Canguçu, especialista em tumores femininos, esclareceu diversos pontos importantes sobre câncer de mama. Doutora, muito obrigada, viu? Até uma próxima. Obrigada. Obrigada, doutora. Obrigada. O Band News Informa vai chegando ao fim e para encerrar a nossa conversa sobre prevenção, tratamento, diagnóstico do câncer de mama, a gente vai ouvir o recado da Luciana Castelli, do Instituto Vencer o Câncer. Eu trabalho como personal trainer e eu me especializei no atendimento a mulheres com câncer de mama, mas nem sempre esse foi o público que eu atendi. Isso começou há mais ou menos 10 anos atrás, quando eu tive o diagnóstico de um câncer de mama bem agressivo, e foi durante esse período do meu tratamento, que durou praticamente 1 ano, entre quimioterapia, cirurgias, radioterapia, que eu tive que pensar numa forma de me manter ativa dentro dos padrões de disposição e de energia que eu tinha para aquele momento. Então,
Eu ia fazendo exercícios todos os dias, nas mais diversas variações, com as mais diversas intensidades. Então, quando eu estava disposta para fazer uma caminhada mais longa, eu fazia. Eu fazia exercícios funcionais, eu fazia alongamento. E aí, baseada nos benefícios que o exercício tinha trazido para mim, eu passei a dividir aquilo que eu aprendi com outras mulheres, com outras pessoas que estavam passando por aquilo que eu tinha passado. E fui levando para elas uma possibilidade de melhorar a qualidade de vida durante o tratamento. Na época que eu comecei, era só uma possibilidade. Hoje tem muitos estudos mostrando que o exercício é parte do tratamento, é essencial para uma boa recuperação. Então, se eu puder deixar uma dica, uma sugestão, se movimente, se exercite, se mantenha ativo, independente da sua idade, do tempo que você tem livre, independente da sua patologia. Os seus músculos vão ser importantes para você na saúde e na doença. Tá dado o recado, ficar parado não é uma opção, né, Camila? Não, não é nunca, né? Na prevenção, durante o tratamento e pós-tratamento também. Camila, quem quiser treinar com você, como é que faz? É só me procurar no Instagram, no @Camila_, aquele risquinho embaixo, Hirsch, HIRSCH. Tchau, Bruna, tchau, ouvintes, e faço com que as pessoas perto de vocês realizem todos os exames de rotina. E você, ouvinte, pode participar do programa mandando sugestões, dicas para o nosso e-mail informa@band.com.br. As outras edições do programa estão no site bandnewsfm.com.br, tem a playlist no YouTube e o nosso perfil Band News Informa no Spotify. Se cuidem e até a próxima! Você ouviu Band News Informa.